Ha! Sejam todos bem-vindos, todos e todas e todix. Sejam muito bem-vindos ao Oráculo de Horus, começando aqui, anunciando o mês de novembro, mas aqui o especial é do Dia das Bruxas e do Dia de los Muertos, essa festa tão colorida, tão mexicana, que vem para desmistificar um pouco essa relação que a gente tem com a morte. A gente, como vem de uma tradição cristã, de uma tradição bastante ligada ao medo da morte e à finitude, a gente acaba não lembrando que, na verdade, a morte, ela é o recomeço, ela é uma reconexão, ela é a conexão com esse mundo espiritual. Gostaria de convidar você para curtir, então, e seguir o nosso canal no YouTube e também clicar ali naquela campainhazinha que vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo, uma nova dica, alguma nova coisa que a gente vai estar colocando em diálogo com vocês. Então sejam todos bem-vindos e a gente vai começar, então, o nosso capítulo de hoje falando sobre essa carta, que é a carta da morte, a carta número 13. Essa carta, para alguns estudiosos, ela não deveria ter esse nome da morte. Alguns estudiosos, como o Alejandro Jodorowsky, chamam de arcano sem nome, porque a morte acabou ficando um pouco estigmatizada. Essa ideia, como a nossa cultura ela é cristã, ela é ocidental, ela acredita na finitude, ela acabou ficando estigmatizada e às vezes quando a gente tira essa carta num jogo de tarô, em algum momento que a gente vire ela, a gente fica com medo, a gente teme ver esse esqueleto que está cortando coisas, finalizando coisas. Mas eu quero lembrar mais uma vez que essa carta é sobre renascimento, essa carta é para abrir uma dimensão com a espiritualidade. Eu trouxe aqui um poema da Hilda Hilst, então, para abrir o nosso programa de hoje, um poema que ela fala sobre vida e sobre morte. É crua a vida, alça de tripa e metal. Nela despenco, pedra, mórula ferida. É crua e dura a vida, como um naco de víbora. Como-a, no livror da língua, tinta lavo-te os antebraços, vida lavo-me no estreito pouco. Do meu corpo lavo as vigas dos ossos, minha vida tua unha plúmbia, meu casaco roço. E perambulamos de coturno pela rua, rubras góticas, altas de corpos e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos. E pode ser tão generosa e mítica, arroio, lágrima, olho d'água, bebida. A vida é líquida. Então, começando, mais uma vez, o nosso programa de hoje, que a gente está falando então sobre uma conexão com os nossos antepassados. A gente pode pensar que o dia 31 de outubro ele é o Samhain, que seria o ano novo das bruxas, seria a grande festa, a maior festa por que é Dia das Bruxas? Porque a grande festa das bruxas é a festa que comemora a conexão entre os portais estão abertos entre os mundos. Então a gente pode se conectar com os nossos ancestrais, a gente pode se conectar com os nossos deuses mais sagrados, às vezes até com os extraterrestres, os deuses que estão operando e nos visitando muitas vezes, as espiritualidades. Então todos os portais vão estar abertos, a gente vai estar com um canal livre de comunicação. Então a gente tem que aproveitar esse canal livre de comunicação para realmente nos conectar. Essa é uma celebração muito ligada ao hemisfério norte, porque no hemisfério norte está começando o frio. A gente não, a gente está indo na primavera, a gente está indo para o calor. Então é uma comemoração muito forte, mesmo aqui no hemisfério sul. Todas as bruxas comemoram o 31 de outubro, mas a gente tem essa peculiaridade muito especial, que é a relação com a primavera. Então, para nós, o nosso Dia das Bruxas, ele vem junto com o colorido, o sol em esse ano novo, ele vem com o colorido, com o renascimento. Essa ideia de morte vem para lembrar a gente que está renascendo a primavera dessa mesma terra negra, com cabeças de reis e rainhas que estão aqui. A morte, ela vem com a sua foice cortando coisas, mas produzindo uma terra que é adubo. Ela vem produzindo um adubo e dela nascem as flores, nascem as frutas, nascem as verduras, nasce tudo que a gente precisa para existir e para coexistir. Então, em homenagem à morte, eu gostaria de fazer um pequeno ato psicomágico.
A morte vem cortando a cabeça de reis e rainhas. A morte vem transformando uma terra, adubando uma terra. E é essa morte que nós devemos nos conectar com a nossa ancestralidade. Os portais, como eu já disse, estão abertos. E eu gostaria de mandar um salve, um viva a todas as rainhas, a todos os anarquistas coroados, a todos os reis de coisa nenhuma. Um salve a todas as bruxas, ao poder místico. E também lembrar que lá no México temos o Dia de los Muertos, uma festa tão colorida, tão cheia de cores, tão cheia de vida, de comidas deliciosas. Então a morte, na verdade, ela é uma grande festa de celebração do limite entre a materialidade e o mundo espiritual. Então vamos entrar nesse Dia dos Mortos com essa espiritualidade. Vamos lembrar também de algumas coisas como a abóbora, que simbolizando esse momento de ruptura entre morte e vida, entre carne, matéria e espírito. Então vamos celebrar os nossos mortos, vamos celebrar os nossos antepassados e vamos transformar essa materialidade. Depende de qual for aí, né, o resultado das próximas eleições, vamos tentar transformar essa realidade no que a gente quer que seja. Vamos transformar, vamos lembrar que a gente tem o poder nas nossas mãos e que a gente pode transformar as coisas, a gente pode fazer pedidos para os nossos mortos, a gente pode se conectar. Eu sugiro de queimar pedidos, queimar coisas e depois com essas cinzas adubar uma terra. Eu sugiro também de comer uma maçã do amor bem gostosa, bem doce, bem saborosa, derretendo na boca. Então eu também ainda gostaria de sugerir mais uma vez, nessa conexão com os mortos, então, que se faça uma fogueira, se acenda um fogo e se celebre a vida, porque a morte está aqui para dizer pra gente que a vida ela é finita, a vida ela é efêmera e ela deve ser vivida em toda a sua intensidade, como anarquistas coroados como eu aqui. Gostaria também de, relacionando com a história desse canal, Oráculo de Horus, lembrar que Osíris, ele é retalhado em 13 partes e dividido pelo seu irmão por 7, e ele é cortado todo em pedacinhos e ele é dividido pelas águas do rio Nilo. E essa carta da morte, ela vem lembrar que Ísis, essa grande feiticeira, ela vai juntar esses pedacinhos e inserir Osíris nesse plano que é entre morte e vida, que é entre o que é finito, o que é matéria e o que é renascimento. Vamos renascer juntos com o Dia de los Muertos, juntos com o Samhain, juntos com o Halloween. Vamos celebrar morte e vida. Então sejam todos bem-vindos ao canal. Eu gostaria de encerrar então cantando um pequeno trechinho de uma canção mexicana, celebrando a figura da Llorona, que é uma das figuras mais importantes do Dia de los Muertos. Ay de mi Llorona, Llorona, lévame al río. Ay de mi Llorona, 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 lévame al río.